E aí, Nação Celeste, bora que bora a partir de agora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia, nesse sabadão e dia de jogo, ficar atualizado sobre tudo envolvendo o Maiores de Minas. Tá aí, nação, vamos lá, porque é um sábado um tanto quanto agitado, com notícia bombástica pra vocês envolvendo contratação que nem imaginávamos. E é contratação que vai impactar e vai deixar a torcidinha por aí bem bravinha, viu? Mas antes de mais nada, já deixa aquele like mais do que humilde, mais uma meta de 400 joinha e eu espero que com vocês aí do outro lado a gente possa bater. Muito obrigado a cada um que tem nos ajudado nos últimos vídeos. Se inscreva, bora rumo aos 70 mil inscritos, comenta bastante, não menos importante, também compartilha aqui o nosso conteúdo. Vamos lá, sem enrolação, primeira notícia, Nação Celeste, marca de 90 mil sócios batidos, hein? O Cruzeiro que rondava ali os 86, 87, descia para baixo, bateu os 90 e agora é rumo aos 100 mil. Meta estipulada pelo Ronaldo, não conseguida, né? Até ele sair, depois o Pedrinho assume, também tem essa meta e até agora não alcançamos. Quem sabe, né? Até o final do ano a gente possa ter aí pouco mais, pouco menos, né, de 10 mil sócios para batermos esses 100 mil. Então, marca histórico, o Cruzeiro nunca havia batido tal feito, parabéns para nós. Vamos lá, nação, outra informação já na sua telinha, quero trazer para vocês aqui uma notícia que me faz lembrar de falácias ditas pelo outro lado, né, de que historicamente a média de torcedores do Atlético sempre foi superior ao do Cruzeiro. E assim, se você pega os últimos brasileiros, a média do Cruzeiro é melhor do que do Atlético. E aí fizeram um levantamento, rapaziada, dos últimos 10 anos. E o Cruzeiro tem simplesmente, por óbvio, a maior média, no caso a melhor média de Minas nos últimos 10 anos, segundo esse recorte. Vou trazer para vocês aqui a lista, tá? Vamos lá, ó. Tá aqui, ó. Ranking de público dos últimos 10 anos, no caso a média, né? A gente tem aqui o Flamengo que lidera, pouco mais de 39 mil. Corinthians em segundo, 36. São Paulo, 33. Palmeiras, 30. Fortaleza, 25. E o Cruzeiro com 24.576. E aí, pra vocês acharem a franga, tem que rolar um pouco mais pra baixo, porque estão lá embaixo na 10ª colocação. Não é uma diferença muito grande, mas se você pega em alguns anos, é literalmente uma surra que o Cruzeiro dá nesse aspecto nas frangas. E, bom, é mais uma falácia que através desse levantamento a gente consegue derrubar lá do outro lado, né? Que, como eu disse em alguns vídeos nessa semana, tentam, né, arrotar muito caviar, mas na verdade é que não tem nem bosta na bunda pra cagar, né? É o famoso time que se acha grande, mas só tem alguma relevância por conta do seu rival. Aí por conta de um clássico, né, dessa magnitude, aí consegue, repito, ter alguma mínima relevância fora do estado de Minas Gerais. E falando em Mineirão, já que envolve, né, essa média que a gente acabou de trazer, nós tivemos o GE tendo uma entrevista exclusiva com quem hoje gere a Minas Arena e consequentemente o Mineirão. E aí, nação, foi colocado, né, nessa entrevista o fator Cruzeiro como principal cliente hoje do Mineirão e a ideia de prolongar o contrato com a Minas Arena, né? No caso, a Minas Arena prolongar o contrato com o Cruzeiro até meados de 2035, que é quando acaba a concessão do Mineirão com o estado. Vou trazer aqui pra vocês um trechinho do que foi dito, e aí vocês fiquem à vontade para opinar, tá? Ó, o Cruzeiro hoje é o nosso principal parceiro. Mineirão não existe sem o Cruzeiro. A gente não se sentou de fato. Nós já desenhamos um formato de contrato. Nós do Mineirão para estabelecer parceria longa, duradoura, de ganha-ganha, com as duas partes satisfeitas. Logo, estaremos sentando para avaliar uma parceria mais longa até o fim da concessão. Vou pular aqui, ó, para a parte que eu gostaria de trazer para vocês, que é essa aqui, ó. O que posso dizer é que, com 10 anos no estádio, estamos vivendo o melhor momento de relacionamento. A gente trabalha muito junto. O Cruzeiro questiona o planejamento, temos uma equipe que faz o planejamento de jogos. O Cruzeiro tem participação ativa, tem criticado.
Enfim, e aí basicamente ali em meados dessa entrevista que tá aqui, ó, você consegue ver justamente esse fato, ó. A intenção é buscar um acordo até o fim da concessão em 37, falei 35, 37. Minha opinião sobre isso, nação, pra gente ir pro próximo assunto. Nananina não, não vai assinar até o final da concessão não, porque esse negócio de ganha-ganha aí, eu, sendo bem sincero, acho que é uma grande de uma cilada. E o que o Ronaldo fez com a Minas Arena de fazer um contratinho mais curto de 2, 3 anos, pra mim é o melhor. Pra você, inclusive, não se sair prejudicado, né? Porque você não sabe como é que vai estar as coisas, como estarão as coisas daqui a 4, 5 anos. Aí tu me arrebenta um contrato de 12 anos até o final de 37, muda alguma coisa nesse meio tempo, sei lá, o Atlético para de jogar lá na arena deles por algum motivo, ou qualquer outro assunto que possa acontecer, a Minas Arena avacalha e começa a colocar show pra caramba, eu não sei. Aí como é que você se desprende de um contrato desse? Então assim, é aprender com os erros que já foram cometidos por presidentes na época da associação, fazer um contrato curtinho e cada contrato que for ali fazendo, né, renovando, melhorar os termos para o Cruzeiro. E que se lasca a Minas Arena, que já atrapalhou demais o Cruzeiro em vários assuntos recentes e em várias questões recentes, né, envolvendo o dia de jogos, envolvendo o rival, envolvendo shows, enfim. Então, tem essa de contrato de 12 anos, não, sai pra lá. Bora pro próximo assunto, nação. Agora a gente já vai adentrar aí no confronto contra a equipe do São Paulo. E rapidinho aqui, tá, nação? O Cruzeiro volta a ter 5 jogadores pendurados, tá? O Cruzeiro teve esses mesmos pendurados contra o Inter, ninguém tomou amarelo, então estão disponíveis para o São Paulo, para o jogo contra o São Paulo. Quem são eles? Ó, os volantes Lucas Silva e Wallace, o meia Matheus Pereira e os atacantes Caio Jorge e Wanderson. Caso um desses tomem amarelo, ficam de fora do próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que só vai acontecer na volta da parada da data FIFA. Fechado? Vamos lá, agora a gente vai entrar aqui em alguns assuntos de reforços. E o primeiro, nação, Rian Guilherme. Informação do Central da Toca, o jogador concluiu exames médicos, né, o volante, e assinará nas próximas horas um contrato de 5 anos com o Cruzeiro. Já havíamos trazido esse nome, ele que vem do Fortaleza, né, que não fez muito esforço para segurar o jogador lá não, nem estava, de fato, né, nos planos da equipe para o decorrer da temporada, então foi uma negociação tranquila e o Cruzeiro enxergou como oportunidade de mercado, trazer o Rian Guilherme, que na última temporada fez uma boa temporada lá no futebol português. E aqui é a bomba do dia, nação. Sem sombra de dúvidas, essa é a bomba deste sábado, né? A gente tá falando aqui, nação, de algo que vai mexer demais com a imprensa lá no Sul, principalmente, né, em Curitiba. E repito, como eu disse lá no início do nosso vídeo, vai deixar torcedorzinho aí muito bravo, né? No caso, os torcedores do CAP. Cruzeiro paga a multa milionária, dá troco e contrata a revelação do Atlético Paranaense. Lateral direito Cauã Moraes, de 18 anos, desembarcou na manhã deste sábado no aeroporto internacional de BH, em Confins. Vamos lá, nação. O Cruzeiro pagou multa rescisória superior a 10 milhões e contratou o lateral direito Cauã Moraes, de 18 anos, do CAP. A reportagem do Central da Toca acompanhou com exclusividade o desembarque do Cauã no aeroporto de Confins. O atleta passará por exames médicos e assinará contrato antes de ser anunciado oficialmente. Nesta temporada, ele disputou 16 jogos pela equipe profissional do Furacão, entre jogos da Série B e da Copa do Brasil. Então nem estadual tem aqui na lista, tá? Nas oportunidades que recebeu na equipe principal, o jovem foi titular em 15 das 16 vezes e acionado do banco de reservas apenas uma vez, né? No caso, quando estreou. Ele já marcou 2 gols e deu uma assistência com a camisa rubro-negra. Não vou me alongar muito aqui na matéria, vai ser mais blá blá blá, mas fato é, nação, que o Cruzeiro está dando basicamente o troco no Atlético Paranaense pela saída, né, do Vitor Roque da forma que foi para a equipe do Furacão. É óbvio, alguém vai falar, mas pô, não dá pra comparar Vitor Roque com o Cauã Moraes. Concordo com vocês. Não dá.
né? Até porque são posições diferentes. E o Vitor Roque era um jogador que a gente tinha muito mais certeza do que temos hoje no Cauã Moraes. Todavia, rapaziada, os torcedores do Atlético Paranaense via no Cauã Moraes um novo Renan Lodge. Por lados diferentes, né? Renan lá do lado esquerdo, Cauã do lado direito. Mas via uma possibilidade de fazer dinheiro a curto e médio prazo muito grande. Jogador de seleção de base, jogador que era titular do Atlético Paranaense, ele tá agora lesionado, mas ele era titular absoluto da posição. Então assim, é um baque gigantesco. Em termos de baque, é o mesmo baque que o Cruzeiro recebeu. Quando do nada o Vitor Roque foi pro Atlético Paranaense, só porque o CAP pagou a multa e assim, chora pra lá que não tem o que fazer. Mas se alguém comentar que tem ali níveis, né, diferente, porque o Vitor Roque de repente era mais pronto, era mais conhecido, tinha assim uma certeza maior de uma venda para a Europa, eu vou concordar. Mas em termos de baque, pode ter certeza que olhando os comentários, rapaziada, o torcedor do Atlético Paranaense está sem entender o que aconteceu. Mas é isso, rapaziada. Nada como um dia após o outro, né? E até trazendo aqui uma notícia. A notícia lá, vinda do Sul, da Monique Vilela, ela basicamente comenta, né? Cruzeiro deposita a multa e leva a lateral direito Cauã Moraes do Atlético. O CAP até estava negociando de maneira avançada uma renovação de contrato com o jogador, mas não deu tempo para isso. O contrato dele iria até fevereiro de 27. Com a multa baixa, né? 10 milhões para um jogador desse potencial é baixo demais. Com o pagamento da multa, não tem o que ser feito. E aí, nação, antes que alguém comenta, mas já temos ali o Fagner, temos o William. Rapaziada, estamos falando simplesmente da posição mais difícil hoje do futebol mundial, que é as laterais. É muito difícil você ter jogadores confiáveis na posição. Hoje o Cruzeiro tem o William Fagner à direita e o Cauã Prats e o nosso Kaique do lado esquerdo. Mas assim, rapaziada, é uma realidade que é a exceção. Times como o Cruzeiro, que tem laterais que você pode falar, dá pra confiar demais, é exceção. É exceção da exceção. De resto, tá todo mundo aí pendengando com o jogador meio meia boca. O Cruzeiro enfrenta o São Paulo hoje e na lateral direita do São Paulo, com todo respeito, o cara pode dar assistência, fazer gol contra a gente hoje, mas é o Cedric. Cara, São Paulino quer matar o Cedric. É daí pra baixo, rapaziada. É muito difícil você ver times com Piquerez, ver times com Wesley, né, que foi agora pra Roma, com laterais confiáveis, Alexandre, é muito difícil. De resto, o nível desses jogadores dessa posição é muito baixo. Então, é uma grande oportunidade. Sem contar que o Fagner, ele tá por empréstimo, né? Então, se o Corinthians quiser endurecer, dificultar a liberação, a gente tem o William e agora tem um baita lateral direito que é o Cauã Moraes. Um jogador que, tudo bem, deve ter ainda oportunidades no Sub-20 do Cruzeiro, mas já é batutado em time profissional do Atlético Paranaense. Tudo bem que numa Série B, mas já rondou por lá e era titular. Então, baita contratação a curto, médio e longo prazo. E aí, nação, um outro jogador que a imprensa turca crava que é do Cruzeiro é o Kenny Arroyo, né? Que tá essa novela aí desde o início da semana, mas a imprensa turca já crava, né? Um portal gigantesco que cobre o dia a dia do Besiktas publicou o seguinte nas últimas horas: exclusivo, é questão de tempo até o Arroyo assinar com o Cruzeiro. Sergen Yalcin aprovou a saída do jogador, no caso o dono do clube, né? Estamos acompanhando de perto os acontecimentos. E nas últimas horas o Samuel Venâncio cravou que o Cruzeiro chegou nos números que o Besiktas gostaria para liberar o jogador, que era superior ao que o próprio Besiktas tinha dado na compra dele, né? Junto ao Independente Del Valle. Então assim, rapaziada, parece que no apagar das luzes, mais uma contratação vai acontecer, né? No caso, o Cruzeiro tem até o dia 2, até segunda-feira, pra contratar e bidar esses caras aí, né? Porque é o prazo máximo e é quando a janela fecha. E pra encerrar aqui nosso vídeo, com chave de ouro, ó aqui, franguinhas! Ó, oficial de justiça batendo na portinha de vocês aí, hein? As frangas foram condenadas pelo CNRD. CNRD, né? Talvez ali um dos órgãos mais demorados do mundo para se aplicar algum tipo, né, de sanção ali, nesse caso, aos clubes. Mas as frangas foram condenadas a pagar pouco mais de 4.600.000 reais ao Cuiabá pela dívida
da contratação do Daverson. O atacante foi comprado por cerca de 4 milhões, divididos em 4 vezes. As frangas podem recorrer, mas assim, rapaziada, já é um caso que tá em vias de fato. Então assim, não tem dinheiro pra pagar salário, pra pagar bicho, pra pagar jogador e vivem arrotando caviar, né? É o mundinho das frangas que a gente já conhece há muito tempo. Então tá aí, nação, o videozinho ficou um pouco mais longo, mas é porque teve muita notícia por aqui, né? Então se você chegou agora, deixa o like, hein? Se chegou até aqui, deixa o joinha que ajuda demais. A partir daqui eu só posso te desejar um final de semana muito abençoado, na paz do Senhor. Até a próxima. Eu fui e tchau!